Eu vi um homem torto que andava sem parar. Achou uma muca e achei nu. Comprou um gato torto que um rato. Muita gente acha que o assustador Homem Torto de Invocação do Mal 2 foi um monstro criado apenas para o filme, mas a verdade é que essa figura assustadora teve sua origem em um poema cantado muito mais antigo do que se pensava, e devido à sua letra bizarra, várias outras lendas urbanas foram criadas até que finalmente a criatura foi assustadoramente apresentada no filme, causando pesadelo em muito marmanjo. E hoje eu trago um acervo com muitos mistérios e segredos sobre o Homem Torto. Episódio de hoje, o Homem Torto. Turma, o filme Invocação do Mal 2 nos presenteou com um playground de entidades macabras, como o espírito de Bill Wilkins, o demônio Valak, aquela freira maldita, e nos apresentou, mesmo que por pouco tempo no filme, uma entidade assustadoramente divertida de assistir, o Homem Torto, que trata-se de uma figura folclórica pré-existente, conhecida como The Crooked Man, ou o Homem Torto, aqui no Brasil. Se você assistiu o filme Invocação do Mal 2, com certeza não vai se esquecer tão fácil da figura macabra vestida de chapéu, deformada e com os membros tortos, e com sua caminhada assustadora e bizarra. Tudo isso aperfeiçoado pelo ator-criador Javier Botet. Ele ajudou a criatura a estabelecer-se como uma força genuinamente aterrorizante na vida da família Hodgson. Apesar de aparecer apenas em 2 cenas, o seu rosto grotesco é inesquecível. A música do Homem Torto no filme é um arranjo musical de Joseph Bichara, que compõe músicas de filme de terror, além de tocar uma trilha no filme sobrenatural. Mas a letra já existia há muito tempo. Talvez ela foi colocada juntamente com o Homem Torto em um esforço para aumentar a sensação de terror entre os britânicos, já que a música do Homem Torto é uma música de ninar muito conhecida na Inglaterra, e essa canção de ninar é conhecida pelas lendas urbanas e creepypastas em volta dela. É assustador, turma. A canção original em inglês você confere no vídeo, e a canção traduzida ficou assim: eu vi um homem torto que andava sem parar. Achou uma moeda e a sorte veio achar. Comprou um gato torto que um rato foi caçar, e em sua casa torta todos juntos vão morar. O Homem Torto tornou-se popular no início do século XIX, embora tenha se originado no século XVI. Supostamente o Homem Torto tem a reputação de ser o general escocês Sir Alexander Leslie, que assinou uma aliança garantindo liberdade religiosa e política para a Escócia. E o Torto Style, no poema original, era a fronteira entre Inglaterra e Escócia. E na parte que diz todos viveram juntos em uma pequena casa torta, refere-se ao fato de que os ingleses e escoceses finalmente chegaram a um acordo, apesar de continuar a grande animosidade entre os dois povos, que no entanto teve que viver um com os outros devido à sua fronteira comum. O uso dessa canção em Invocação do Mal 2 é uma tentação com temas de inocência e manipulação dos vulneráveis. O diretor James Wan gosta de usar brinquedos e símbolos de infância em seus filmes de terror. Acredito que isso traz aí uma nostalgia macabra, algo assim. Mas embora essa história tenha uma pseudo-explicação, isso não nega toda a bizarrice de Homem Torto, Casa Torta, tudo torto, que horror. E aí começaram a sair várias lendas urbanas ao longo das décadas, e eu vou deixar alguns links na descrição de lendas e creepypastas do Homem Torto. Algumas são até bem legais, viu, turma? E eu vou contar agora uma dessas histórias para vocês.
datada em 2014, ou seja, antes do lançamento do filme, para vocês entenderem que essa lenda realmente é bem famosa por lá. Havia um homem torto que andava por uma milha torta. Ele encontrou uma torcida torta contra um ponto torto. Ele comprou um gato torto que pegava um rato torto. E todos moravam juntos em uma casinha torta. Mas o homem torto estava triste. E uma vez que ele pensou, por que ele deveria estar torto quando os outros não eram? Tudo era inútil. Ele soltou um grande suspiro, e ele foi e encontrou uma corda e amarrou-a ao teto. Em cima de uma cadeira, ele ficou parado. Seus olhos estavam vazios e mortos. Sem outro pensamento, ele foi e pendurou a cabeça e sufocou até morrer. Agora, a história não terminou, pois este conto é mirado e velho. Vá se esconder sobre a capa, algo ainda não contado. Uma vez foi um homem torto que teve um sorriso torto. E se você viver a sua vida, ele irá enviar-te em um julgamento. Ele vive pelo seu tormento e o te faz cheio de contendas. E ele não se contentará até que você tire a sua vida. Supostamente essa é uma lenda urbana sobre o homem torto. Eles dizem que se você recitar esse poema em voz alta, o mal convocará a uma força demoníaca conhecida como o homem torto. Uma vez que você recita o poema, todos na sua casa serão amaldiçoados para morrer nas mãos da criatura. Nos anos 1800, um escritor estava pesquisando lendas e folclore. Ele descobriu algumas linhas de versos que ocorreram em dezenas de culturas diferentes e em dezenas de línguas diferentes, todos referentes ao mesmo. Eles o chamavam de o homem torto. Imagine uma semelhança de morte que nenhum mortal poderia escapar, que nenhuma lei humana poderia perdoar, uma força eterna e imparável, trazendo a morte a qualquer um que ousasse convocá-la. Provavelmente começou como um encantamento ou uma maldição. As palavras foram traduzidas e transmitidas ao longo dos tempos, evoluindo com os tempos ao longo dos anos, e foi transcrita e estudada, eventualmente entrou na cultura e foi transformada em uma rima infantil, um pequeno poema inocente para crianças recitarem. E com isso, a caixa proverbial de Pandora foi aberta, e o homem torto foi desencadeado sobre o mundo. E quando você perceber finalmente o que está acontecendo e que o homem torto é real, vai ser tarde demais. Porque uma vez que você convocar o homem torto, ele não pode mais ser parado. Você não pode desaparecer da vista dele. E ele está vindo para você. A ordem sem rima, sem motivo, onde houver escuridão. Ele estará lá se você foi amaldiçoado pelo homem torto. E ele o matará, eventualmente.